A gente viu que tanto os moradores quanto os turistas vão ser beneficiados pela obra na estrada. Vamos conversar então com o Francisco Livino, que é chefe do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Boa tarde, Francisco. Obrigado pela participação desde já, pela presença na RJ. Quais foram então as exigências para que essa liberação fosse finalmente feita? Bom, a estrada cruza o Parque Nacional, né? Então ela deve se adequar a condições de proteção do meio ambiente e de valorização turística do local. A gente tem uma série de adequações que constam do plano de manejo da unidade, que prevê a estrada não como uma mera via de ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral, mas na verdade ela vai ser uma estrada turística que vai contemplar uma série de ferramentas turísticas mesmo, como mirantes, um centro de visitantes, a sede administrativa do Parque Nacional vai ficar localizada ali, e ela vai ter controle de acessos. O acesso não é livre, tem restrição de dimensões de veículos, de cargas, não é possível passar cargas perigosas, a estrada não vai permitir passagem de caminhões e ônibus, por exemplo, e ela vai funcionar no período diurno. Então a gente está tomando uma série de medidas para preservar a fauna, a fauna e a flora do Parque Nacional, valorizar um patrimônio turístico, um patrimônio ambiental da sociedade e ao mesmo tempo gerar um deslocamento de qualidade, uma valorização turística de duas cidades, Paraty, que já é um roteiro extremamente consolidado, mas Cunha principalmente, que vai deixar de ser fim de rota como é hoje e vai passar a ser um dos principais roteiros que leva São Paulo, principalmente a Paraty. Vai ser tremendamente beneficiada por essa estrada. Agora, Francisco, tanto pelas adequações ambientais, obras, tanto quanto pelas restrições no trânsito, vão ser impactos enormes, né? Há impactos benéficos no meu modo de ver em relação ao Parque Nacional, porque vai permitir um controle de acessos e um controle de toda aquela região que hoje a gente não tem logística para fazer, e vai trazer um impacto positivo também para a questão turística e socioeconômica dos dois municípios, principalmente de Cunha e os arredores de Paraty, ali no bairro do Penha, etc. É claro que isso vai gerar uma mudança de hábito ali gigante. Hoje a estrada, como não tem nenhum tipo de controle, ela é meio que rota de desvio das duas estradas principais que contam com Polícia Rodoviária Federal, etc. Então acaba passando por ali muita coisa que não pode mesmo, independente de crimes ambientais ou não. Há uma série de relatos de tráfico de drogas por ali. A gente já pegou inclusive tráfico de madeira também, que já foi autuada pelos fiscais do parque. Mas a gente vai trazer, com a pavimentação da estrada, controle para toda uma região, que vai ser, enfim, um dos principais atrativos do Parque Nacional daqui para frente, né? E essa pavimentação não será feita com asfalto, né? Não, a pavimentação é em bloco. Isso foi uma das principais exigências no projeto de licenciamento. O bloco, ele além de ter a tecnologia de colocação e de manutenção manual, então evitando o derramamento de óleo, como no caso do asfalto, ele é um pavimento mais resistente do que o asfalto. E ele tem, por característica, ele é um limitador de velocidade e um sonorizador natural. O carro, quando se desloca, ele não te dá o mesmo conforto do asfalto. Então você tende a reduzir a velocidade e o próprio ruído gerado pelo deslocamento dos carros, ele afugenta a fauna, minimizando os riscos de atropelamento. Francisco, o primeiro embargo dessa obra foi em 1983. O que houve nessa época? Tempos de IBDF ainda, depois virou IBAMA, hoje ICMBio. Na verdade, essa foi uma das tentativas de pavimentação da estrada, de consolidação dela como um mero veio de ligação, sem respeitar as condições de uma unidade de conservação. Nessa época, então, a ideia era só uma pavimentação? A princípio, sim, eu não trabalhava ainda nessa época, mas o que a gente tem de relatos e o próprio auto-infração e o processo que gerou um embargo judicial, inclusive, que só foi levantado agora com o processo de licenciamento, quando finalmente IBAMA, ICMBio e Governo do Estado empreendedor passaram a falar a mesma língua e caminhar no mesmo sentido, as outras tentativas desconsideravam, de certa forma, a existência de uma unidade de conservação e procuravam pavimentar uma estrada, gerando uma via de ligação sem respeitar as condições ambientais. E cuidados que serão tomados durante o processo de obras, na transformação da estrada, com o meio ambiente? Tem uma série de condicionantes na própria licença emitidas pelo IBAMA, algumas recomendações do ICMBio, pelo Parque Nacional, outras do IBAMA, em relação à pavimentação e obras em trechos sensíveis, como foi o caso da Capelinha Mauá, de limitação de ruídos, de maquinário, limitação de horários, uma questão de educação ambiental no próprio
no próprio público de funcionários e operários que vão trabalhar ali, porque a gente está, de fato, trabalhando dentro de um patrimônio que não é um patrimônio do ICMBio, do IBAMA, é um patrimônio da sociedade brasileira que está sendo resgatado agora depois de longo tempo. Né? Francisco, a gente viu na reportagem, mas só para reforçar, é uma obra de 68 milhões de reais. A gente falou na reportagem de 1 ano e meio, 18 meses, mas parece que é um pouquinho mais até, né? O projeto que foi analisado pelo Parque Nacional, ele tem um cronograma de 21 meses. De 18 para 21, a diferença não é muita. A perspectiva de cumprimento desse prazo é complicada. Eu não posso falar como empreendedor, mas o que a gente imagina é uma área de muita chuva, um índice pluviométrico muito alto, que até nem ocorreu esse ano, mas costuma chover muito. A gente tem muitos problemas de deslizamento. Tivemos em 2009 uma tromba d'água que praticamente destruiu toda a estrada. Então há uma série de dificultadores na obra que podem atrasar. A gente espera que a gente consiga, inclusive, que o DR consiga, inclusive, encurtar o prazo para que a gente esteja com essa estrada pronta para a Copa do Mundo, por exemplo, em 2014. Né? Ok, Francisco Livino, chefe do Parque Nacional da Serra do Bucaina, obrigado pela sua participação e presença aqui no RJ. A gente que agradece aí a oportunidade. Boa tarde, até a próxima. Obrigado.